O poder de luta não é o ki de um guerreiro, ele não pode ser medido com uma regra de 3 e nem pode ser usado para definir a força, velocidade ou essas coisas. Fica aqui porque eu vou te explicar o que de fato é o poder de luta e por que ele não é nada disso. Antes, bora começar eliminando o ponto mais simples de todos, aquele clássico argumento de que o poder de luta é a mesma coisa do que os soldados do Freeza simplesmente não sabiam que era um ki chamava por outro nome que era o poder de luta. Não é isso. E eu estou dizendo que eles não são a mesma coisa justamente porque os soldados do Freeza, no caso Raditz específico é o exemplo que eu vou mostrar aqui, fazem uma diferença entre a energia e o poder de luta. Por exemplo, quando o Raditz comenta que o Goku e o Piccolo conseguiam concentrar toda a energia deles em um só ponto e isso aumentava o poder de luta. Ora, se simplesmente manipular o Ki ou a energia de uma outra forma pode aumentar o seu poder de luta, é porque poder de luta não é quantidade de Ki. E aqui entra o meu ponto nesse vídeo. Poder de luta não é a mesma coisa que o Ki, porém o Ki influencia no poder de luta. E agora eu queria citar alguns exemplos que são mostrados pra gente ao longo da série de coisas que podem alterar o poder de luta de alguém, além de elevar o seu Ki ou ficar mais forte, que é o mais clássico. Bora lá, pra mim o exemplo mais bruto é na luta do Raditz contra o Piccolo e o Goku. Nessa situação, o Piccolo e o Goku removem algumas roupas pesadas que eles usavam pra treinamento, e o Raditz comenta que o poder de luta deles aumentou. Bora lá, por que o poder de luta deles aumentou? Porque sem as roupas eles ficavam mais rápidos, porém as roupas estavam suprimindo o Ki deles, a roupa estava drenando, então proibindo eles de usarem o Ki, alguma coisa assim? Não, só aí a gente já tem uma diferença. Outro exemplo um pouco parecido no filme Dragon Ball Super Broly, lá quando o Freeza vai explicar o que são os Scouters e como eles funcionam, ele comenta que tem alguns Saiyajins de longe apontando armas para ele. Se ele percebeu aquilo, foi por conta dos Scouters, e os Saiyajins não sabiam manipular o nível de Ki deles na época. Então o Scouter detectou, pelo que o Freeza falou, por conta das armas. E aí eu levanto uma pergunta: possuir uma arma, estar segurando uma arma, aumenta o Ki de um Saiyajin? Aumenta a velocidade dele? Aumenta a percepção e os sentidos dele? Não. Então, de novo, não é exatamente a mesma coisa. E por último, um exemplo que eu até já citei aqui, o Macaco Sapo e o Kamehameha. Nos dois casos, os Raditz deixam claro que, por estarem concentrando toda a energia em um único ponto, o poder de luta deles estava aumentando. Lembrando que isso não é a mesma coisa de aumentar a energia, porque ele mesmo fala, eles não estão aumentando a energia, eles estão concentrando a mesma energia em um só ponto, e isso faz o poder de luta aumentar. Como eu falei, não é a mesma coisa. Dito isso, o que de fato é o poder de luta? Basicamente, é um potencial de combate, é um nível de perigo, uma ameaça, coisa do gênero. Então, o poder de luta? O poder de luta é uma análise feita com base em traços físicos, já que eu entro nisso, mas não é necessariamente anatomia, essas coisas, mas aspectos físicos e quantificáveis de alguém que determinam quanto aquela pessoa pode ser ameaçadora em uma batalha. Por que eu cheguei nessa conclusão? Simplesmente porque remover as roupas pesadas e ficar mais rápido torna o guerreiro mais perigoso, mas não aumenta o nível de Ki dele. Segurar uma arma torna o guerreiro mais perigoso, não aumenta o nível de Ki dele. Concentrar toda a sua energia em um único ponto não aumenta o seu nível de energia, porém, como essa energia está mais concentrada, ela tem mais pressão, logo mais poder. Mas isso não aumenta o nível de energia, mas aumenta o poder de luta. Ou seja, toda vez que alguma coisa aumenta o potencial ofensivo de um personagem, o poder de luta dele aumenta, mas não necessariamente é um aumento de energia. E aí se você me perguntar, mas então por que quando alguém aumenta o nível do seu Ki, o poder de luta aumenta? Justamente porque elevando o seu Ki, o personagem vai bater mais forte, ele é uma ameaça maior, sendo uma ameaça maior, ele vai ter um maior poder de luta. Como eu falei, o que está relacionado com o poder de luta não são a mesma coisa, mas claro que o poder de luta não consegue medir ameaças potenciais. Por exemplo, ele não mede quando alguém está suprimindo seu Ki, ele não mede quando alguém ainda pode se transformar, e ele não mede as habilidades especiais, como afetar o tempo ou então telecinese. Essas são coisas que não afetam o poder de luta porque ele não tem como medir. Por isso eu falei quantificáveis. Ele analisa basicamente quantidade de energia, armas, equipamentos, essas coisas. O quão forte alguém consegue bater, o quão poderosa é a arma, o quão perigoso é alguém com base nos objetos que ele tem, na roupa pesada que ele tirou, coisa assim, é tudo possível de se quantificar. Habilidades especiais, estratégias ou então transformações que estão guardadas não são coisas possíveis de se quantificar. Tá bom, dito isso, por que o poder de luta não pode seguir uma regra de 3? Simplesmente porque
não bate. Eu acredito que uma forma eficaz de demonstrar isso vai ser falando do primeiro exemplo de poder de luta que a gente teve, que foi o fazendeiro que o Reddit analisou e tinha 5 de poder de luta. Muitas pessoas gostam de seguir a lógica de que, com 10 mil de poder de luta dá pra destruir um planeta, então o Goku com 1 milhão destruiria 100 planetas. Porém, eu te pergunto, 2 mil daqueles fazendeiros baixinhos com uma espingarda seriam capazes de destruir um planeta? Não. Então pronto, não segue a regra de 3. E dizer que o caso do fazendeiro é uma exceção porque sei lá o que, não funciona, porque se a regra serve para aumentar, também serve para diminuir. Por exemplo, se eu corro 10 km em 1 hora, em 10 horas eu corro 100 km, da mesma forma como em 1/10 de hora eu vou correr apenas 1 km. Se a gente viu que para diminuir, ou tratando no caso de poderes pequenos, não se aplica, para maiores também não se aplica, não é algo proporcional. Além do mais, como eu falei, o poder de luta não é a quantidade bruta de energia, ele também não é o poder destrutivo, porque, por exemplo, o Piccolo com o Makanko Sapo tinha um poder de luta maior do que o do Goku, mas o Kamehameha destrói mais que o Makanko Sapo. Ele cria uma explosão maior, o Makanko Sapo só tem uma pressão maior, ele destrói em linha reta, mas ele não vai causar uma destruição em massa tão grande. O Piccolo tinha um poder de luta justamente porque o Makanko Sapo tornava ele mais perigoso. Com isso, a gente tem que, não, o poder de luta não pode ser usado com uma regra de 3, ele não é a quantidade de Ki, ele não pode ser usado para medir poder destrutivo, nem velocidade, nem resistência, nem nada disso. Nem mesmo a capacidade de ataque pode ser medida, porque, por exemplo, o Piccolo e o Goku apenas removendo as roupas ficaram mais rápidos e isso aumentou o poder de luta. Então nem sempre vai ser um único fator, então não dá para aplicar uma regra simples assim, é algo muito abstrato. Até porque o poder de luta na verdade foi criado apenas para hypar os personagens e dizer que eles eram muito poderosos ou então facilitar a compreensão dos combates. Então não é algo que dá pra ser medido tão simplesmente assim. Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários, tô louco pra saber o que você acha. Se você quiser mais vídeos de análise desse tipo, deixa aqui também pra eu saber o que vocês querem. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o mundo de Dragon Ball e algumas análises minhas, eu vou deixar aqui na tela alguns vídeos. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.